criancinhas, o que vocês estão fazendo aqui nesse lugar horroroso? Vocês estão aqui para conversar e não prestar atenção em nada do que for falado, né? Eu vou ficar bem escondidinha esperando alguma criancinha a conversar na hora da palavra de Deus e vou voltar aqui para mostrar como eu estava certa. Olha isso, cobra! Não fala assim! E vai embora agora mesmo! Nós viemos aqui para adorar o nosso Pai Celestial e para prestar atenção na palavra de Deus. Vamos começar agora, crianças! Não, você não é a primeira, né? Não tem ninguém visitante pela primeira vez? Tem alguém aqui que é de outra igreja, que já veio aqui, está hoje visitando? Tem? Não também? Glória a Deus. Crianças, hoje eu quero contar para vocês uma história que fala sobre as maçãs. Quem aqui já comeu maçã? Eu também. É gostoso comer maçã? Sim ou não? Sim. Gostoso, não é? Uma delícia comer maçã. E eu quero contar a história de um menino que se chama Jaime. O nome dele é Jaime. E o Jaime também gosta muito de maçãs, assim como eu e você. Mas sabe, crianças, um dia o Jaime saiu da casa dele e ele estava indo, Tiago, lá para a igreja. Mas no caminho da igreja, sabe o que tinha? Uma feira. Quem aqui já foi na feira? É gostoso ir na feira, tem coisas gostosas, tem coisas legais para a gente comprar. E o Jaime gostava muito de ir à feira. Então, crianças, naquele dia, o Jaime passando pela feira, ele viu um senhor
senhor que se chamava Seu José. E o Seu José começou a gritar: olha a maçã, olha a maçã. A maçã está gostosa. Olha a maçã que está bonita. Olha a maçã que está deliciosa. Quando Jairo olhou, era uma maçã grande, bem vermelha, bem suculenta, deliciosa. Mas no mesmo instante, o Jairo lembrou que ele não tinha nenhuma moedinha e que assim ele não podia comprar a maçã, porque ele não tinha dinheiro. Ah, mas o Seu José ficava: olha a maçã que está gostosa, olha a maçã que está deliciosa. E o Jairo, a boca dele foi enchendo de água, assim, de saliva, aquela vontade de comer aquela maçã deliciosa. Foi nessa hora, crianças, que o Jairo começou a ser tentado. Nessa hora, o Jairo começou a pensar assim: mas se o Seu José virasse um pouquinho para lá, se alguma coisa chamasse a atenção do Seu José, eu bem que eu podia pegar uma maçã escondido. E aí eu ia poder comer essa maçã deliciosa. Foi então que chegou uma mulher e falou assim: Seu José, eu quero 6 maçãs. Escolhe para mim, por favor, 6 maçãs. Escolhe para mim 6 maçãs. Nessa hora, o Seu José virou para escolher as 6 maçãs. O que será que o Jairo fez? O que o Jairo deveria fazer? Pedir a maçã para o Seu José. Seu José, eu estou com vontade de comer a maçã, mas eu estou sem dinheiro. O que mais que o Jairo podia fazer? Ele podia ir para casa pedir dinheiro para a mãe dele. O que mais que o Jairo podia fazer? Serve direitinho, está na igreja. Orar para ele ganhar uma maçã? Também. Ele podia orar para Deus dar uma maçã para ele. Mas, crianças, sabe o que foi que o Jairo fez? Ele roubou a maçã. Ele catou a maçã, saiu correndo, bem longe, até que ele chegou atrás de uma árvore, olhou a maçã. Que delícia! Comeu, bem rápido a maçã, até que acabou toda a maçã. E ele falou: nossa, que maçã deliciosa! Se tivesse um campeonato de maçã, essa maçã ia ganhar como a mais deliciosa de todas as maçãs. Mas sabe, nessa hora, o Jairo começou a sentir um negócio esquisito, meio estranho. Ele falou: nossa, será que vai me dar uma dor de barriga? Será que eu comi muito rápido essa maçã e agora eu estou sentindo uma indigestão? Naquela hora, o Jaime estava indo para onde mesmo? Para onde que ele estava indo? Para a igreja. Quando o Jaime chegou lá, o professor daquele dia, ele estava falando sobre Adão e Eva. E naquele dia, o professor falou para eles, eu vou pedir para as crianças ficarem bem quietinhas aqui, tá? O Davi, o Enzo, a Stephanie, tá? E Vitória, se precisar, muda de lugar, tá? Então, crianças, naquele dia, o professor da escola bíblica, ele estava falando sobre Adão e Eva. E ele contou para eles como foi que Adão e Eva foram tentados a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois que ele contou, o Jaime ficou pensando naquilo. E ele perguntou assim para o professor: mas professor, o que será que eles sentiram depois que eles comeram
comeram o fruto. E o professor disse assim, eles sentiram culpa, eles sentiram um peso na consciência por causa do pecado deles. Aí o professor disse assim, ó, Stephanie, muda a Stephanie para mim, por favor, de lugar. Ele pensou assim. O professor deu um exemplo. Falou, sabe, Jaime, quando você come uma fruta e aquela fruta não faz bem, dá uma dor de barriga, dá uma indigestão, o pecado é assim. Depois que você faz, você se sente mal. E nessa hora, do que será que o Jaime lembrou? Que ele roubou a maçã. Ele lembrou disso. E aí o professor, sabe o que mais que ele disse? Ele disse, Jaime, o pecado, quando a gente dá a oportunidade para ele entrar no nosso coração, sabe o que acontece depois disso, Jaime? Ele começa a querer tomar o nosso coração inteiro. E ele começa a querer fazer com que a gente faça outras coisas que não agradam a Deus. Aí o Jaime falou, não, mas eu vou vencer. Eu não vou fazer mais nada de errado. Quando foi no dia seguinte? Era segunda-feira, dia de ir na escola, não é? E o Jaime, ó, foi para a escola. Só que quando o Jaime chegou lá, ele lembrou que ele não tinha levado lápis de escrever. Quem aqui esquece de levar lápis de escrever na escola? Ah, teve gente que fez assim. Eu que não. O Jaime, ele era que nem eu e você. E às vezes ele esquecia das coisas. E o Jaime, às vezes ele esquecia de levar lápis na escola. Naquela segunda-feira, o Jaime chegou na escola e lembrou. Esqueci de trazer o lápis. Quando o Jaime lembrou disso, ele olhou na mesa da frente de uma amiguinha que chamava Suzana. E ele viu 2 lápis bonitos, grandes. E aí o Jaime pensou, se a Suzana saísse um pouquinho do lugar dela, podia pegar um lápis para mim. Ela tem 2, eu pego um, ela fica com um. O que será que o Jaime fez? Ele esperou ela virar e pegou o lápis? O que o Jaime deveria ter feito? Pedir emprestado, falar que ele tinha esquecido o lápis, o que mais? Conversar com a professora, ver se ela tinha um lápis para emprestar para ele, não é verdade? Mas o que o Jaime fez não foi isso. Quando a Suzana virou para conversar com uma outra amiga, sabe o que o Jaime fez? Foi lá e ó, pegou o lápis dela. E ele ainda pegou o maior e o mais bonito. Só que a Suzana tinha um monte de lápis no estojo e ela não percebeu que o Jaime tinha roubado o lápis dela. Então a professora chegou na sala, bateu o sinal da escola e ela falou, crianças, guardem todas as coisas, peguem folha e um lápis e uma borracha e agora vocês vão fazer a prova de matemática. Quem é que faz prova na escola? É gostoso fazer prova? Tem prova que é fácil, tem prova que é difícil. Mas adivinha só, imagina o que aconteceu. O Jaime, quando a professora falou, prova de matemática, o Jaime pôs a mão na cabeça e falou, nossa, esqueci de estudar para a prova de matemática. É bom fazer prova sem estudar? Não. Você fica com dúvida, você fica tentando lembrar as coisas e às vezes não consegue. E o Jaime, nessa hora, ele olhou para o lado e ele falou, olha, que legal, eu consigo olhar a prova do Juca. Foi nessa hora que o Jaime falou, tive ideia. Eu vou olhar a prova do Juca, porque ele é um bom aluno, ele faz tudo certinho, e eu vou copiar tudo dele, e assim eu vou tirar um 10 na prova. Nessa hora, o que será que o Jaime fez? Mas o que o Jaime deveria ter feito?
Guilherme. Esse é o Jaime e esse aqui é o Guilherme. O Jaime encontrou o Guilherme e falou: Guilherme, vamos brincar? O Guilherme falou: vamos. O Jaime falou: vamos brincar de bolinha de gude. Que ele gostava muito de brincar de bolinha de gude. E aí ele falou assim: eu também quero brincar e eu quero apostar. Toda vez que eu ganhar, eu vou ganhar suas bolinhas. E se eu perder, eu vou dar as minhas bolinhas para você. Naquela tarde, o Jaime ganhou todas as bolinhas de gude do Guilherme. Olha a mão dele aqui, ó, cheia de bolinhas de gude. Estão vendo? A mão dele está cheia de bolinhas de gude. Ele ganhou todas as bolinhas. E ele estava tão feliz, tão contente, que ele tinha conseguido colar na prova, tinha roubado o lápis da amiga dele, tinha ganhado todas as bolinhas de gude na hora do jogo, da brincadeira. Colou bastante do Juca. Foi nessa hora que o Guilherme falou assim pro Jaime: ô Jaime, você já, tipo assim... Aí o Jaime falou: pode falar. Não, mas não sei se você gosta. Você já... O Jaime falou: o quê? Falou: você já fumou um cigarro? Aí o Jaime falou: o quê? Falou: você já fumou um cigarro? Aí o Jaime falou: não, eu nunca fumei um cigarro. Aí o Guilherme falou assim: ah, então você ainda é criança. Porque assim, eu já sou quase um jovem. Olha só minha roupa. Eu sou um menino descolado. E eu já fumei cigarro. Você quer experimentar? O que o Jaime tinha que ter falado? Não. O que ele tinha que falar? Não. Mas o que será que o Jaime falou? Sim. O Jaime falou sim. E quando o Jaime falou sim, eles foram lá no mercadinho lá e compraram uma caixa de cigarros, com vários cigarros dentro da caixa. E aí o Jaime pegou um cigarro, o Guilherme pegou outro, e eles começaram a tentar fumar. E o Jaime tossindo, porque o cigarro faz muito mal para a pessoa. Só colocar na boca já começa a tossir e passar mal. Aí o Guilherme falou para ele: e aí, Jaime, você tá gostando de fumar um cigarro? Ele: tô, já tô quase um adulto, olha só como que eu tô. E aí ele terminou de fumar aquele cigarro junto com o Guilherme e eles foram embora para casa. Passou a semana, o Jaime continuou fazendo várias coisinhas que não agradavam a ninguém. Nem a mãe dele, nem a Deus, nem a professora, nem os amigos, nem ninguém. E chegou um dia, no domingo. E naquele domingo, daquela semana, a mãe do Jaime não ia poder ir à igreja. Então ela disse para o Jaime: Jaime, hoje você vai na igreja e você vai levar este envelope que eu estou te dando. Este envelope tem nele uma oferta especial que eu estou dando para os missionários. Porque eles são pessoas que precisam muito da nossa ajuda, das nossas ofertas. Então, Jaime, leve com muito cuidado e não esquecem, lá na igreja, entregue este envelope. No caminho para a igreja, o Jaime passava pela onde? Pela feira, isso mesmo. Só que aquele dia, naquele horário, não estava tendo mais a feira. E quando o Jaime passou pelaquela rua da feira, ele se lembrou da maçã. Começou a lembrar como a maçã era ruim. A maçã era ruim? Não, a maçã era gostosa. Ele começou a lembrar como a maçã era gostosa. Ele começou a lembrar as coisas que ele tinha feito. Começou a lembrar do seu José. Começou a lembrar da amiguinha dele da escola, que ele tinha roubado o lápis. Ele começou a lembrar do Juca, que ele colou a prova, da professora que não sabia. Começou a lembrar do cigarro que ele tinha fumado. E sabe, crianças, ele chegou na igreja. E quando ele
chegou na igreja, ele sentou lá no banco. E quando ele sentou lá no banco, o pastor naquela noite, ele falou para todas as pessoas. Eu quero dizer aqui nesta noite que quem está sentindo que o seu coração está cheio de sujeira, cheio de pecado, que você deveria aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Sabe, naquele dia a mensagem do pastor era Jeremias 17, versículo 9, que falava: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Sabe quem conhece o nosso coração, crianças? Deus conhece o nosso coração. Será que é a mãe que conhece o coração, Gabi? Não, né? Será que é o pai que conhece o coração? Quem que conhece o coração? Deus conhece o nosso coração. E foi assim, crianças, que nessa hora o Jaime começou a pensar como é que Deus estava vendo o coração dele. E olha como ele estava vendo. Deus estava vendo o coração do Jaime dessa maneira. Ah, o Jaime ficou tão triste. Mas o pastor começou a falar sobre Jesus. Que Jesus tinha morrido numa cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. E era por isso que nós deveríamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O que será que o Jaime fez nessa hora? Aceitou a Jesus. O Jaime aceitou a Jesus, crianças. E naquele mesmo instante, Jesus limpou o coração dele de toda a impureza e de todo o pecado. Sabe, crianças, naquele instante o Jaime foi se sentindo leve, foi se sentindo, sabe quando você sai de um banho e você está bem limpinho e cheiroso? Não é tão gostoso assim? O Jaime começou a se sentir assim, como há muito tempo ele não se sentiu. Sabe, crianças, Jesus, ele morreu pelo Jaime, mas ele morreu também pelo Tiago, pela Júlia, ele também morreu pela Laura, pela Carol, pelo Mateus, por mim, pela tia Maiara, pela tia Grace. Ele morreu por todos nós. E não só por nós que estamos aqui na igreja, não. Jesus morreu por nós e por aquelas outras pessoas que não vêm à igreja. E sabe por quê? Porque Deus ama a cada um de nós. E o desejo de Deus não é que a gente fique sofrendo, não é que o nosso coração fique cheio de pecado. Depois que o Jaime aceitou Jesus, naquele mesmo instante o pastor disse: o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E um dia, quando Jesus levar você daqui, você vai poder ir morar no céu e você não vai ser lançado num lago de fogo, porque a Bíblia fala que aqueles que não quiserem aceitar a Jesus, o que vai acontecer com eles? Aqueles que não quiserem aceitar a Jesus, o que vai acontecer com eles? Vai para o inferno. Quem que falou isso? A Isa? Muito bem, Isa. A Bíblia nos diz isso. E a Bíblia nos diz que o inferno é um lugar ruim, cheio de fogo, de dor, de ranger de dentes. Sabe o que é ranger os dentes? É uma dor, é um incômodo tão forte que a pessoa fica rangendo os dentes. A Bíblia diz que o inferno é assim, mas o pastor, naquela noite, disse que o nome do Jaime estava sendo escrito no livro da vida. E que por isso um dia ele ia poder ir para um lugar lindo e maravilhoso que Deus tem preparado para ele. Sabe, crianças, naquela hora, o Jaime ele entendeu o que Deus tinha feito por ele. E sabe o que o Jaime entendeu? Que a partir daquele momento,
feito pagar a maçã. Ele tinha que ir lá na escola e dar outro lápis para Suzana. Ele tinha que contar para a professora dele e para o Juca que ele tinha colado na prova. E ele tinha que nunca mais pegar nenhum cigarro. O Jaime está certo? Era isso que ele tinha que fazer? Sim. Agora eu quero te perguntar: o que é que você tem que fazer? Ficar sem cigarro. Ficar sem o pecado. Crianças, eu quero dizer para você que todos nós somos tentados. Será que todos nós somos tentados mesmo? Quem aqui já foi tentado, teve vontade de fazer uma coisa errada? Eu já tive vontade de fazer coisa errada. Todo dia eu tenho vontade de fazer coisa errada. E eu tenho que ficar, não faz, não faz, não faz. Será que a Vitória tem vontade de fazer coisa errada? Tem? Olha lá, a Vitória tem. Será que o Pedro tem vontade de fazer coisa errada? Tem, Pedro? Tem. Ele tá meio com vergonha, é um meio assim. Mas ele tem. Tia Andressa, você tem vontade de fazer coisa errada? Sim. Tia Nayara, você tem? E o tio Márcio, tem vontade, tio Márcio? Olha lá, até o tio Márcio fica lá na câmera filmando. Todos nós temos vontade, todos nós somos tentados. Mas sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que vencer a tentação em Jesus. Fique em pé onde você está. Dá a mão para o seu colega do lado. Dá a mão. Dá a mão, fique em pé, Carol. Pode ficar em pé. Isso. Nesse momento de mãos dadas, vocês vão erguer as mãos. Ergue as mãos assim para o céu. Você vai começar a falar com Deus. Deus, eu quero vencer o pecado, a tentação. Todos os dias, Deus me ajuda. Me ajuda a vencer as coisas erradas que eu tenho vontade de fazer, mas que não te agrada. Espírito Santo do Senhor, vem sobre as nossas vidas e nos ajuda. Hoje, amanhã e sempre, até que eu possa estar no céu, bem juntinho do Senhor. Amém? Pode sentar agora. Eu quero perguntar aqui nessa noite se tem alguma criança que, como Jaime, tem feito coisas erradas, sente que o seu coração está sujo e nunca tomou a decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Tem essa criança que nunca aceitou a Jesus? Você já aceitou, Esther? Você já aceitou? Não tem nenhuma criança que deseja aceitar a Jesus? Você quer aceitar a Jesus? Você nunca aceitou? Então pode vir aqui. Pode vir aqui. O Lucas, ele quer aceitar a Jesus nesta noite. Põe a mãozinha no seu coração, Lucas, assim. A outra mãozinha você ergue para o céu. E vocês, crianças, fechem os olhos e estendem a mãozinha para cá. Lucas, você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, e que a partir de hoje, eu possa viver como uma nova que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, crianças. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Agora,
umas crianças meio vermelhas, assim, com cara de cansado, que nadou na piscina, assim, sabe? Deu aquele mergulho, tá bem queimadinha. Então vamos lá. A paz do Senhor, crianças! Glória a Deus, crianças. Eu gostaria de chamar a Ana aqui. Cadê a Ana? A Ana toca teclado. Nós vamos adorar a Deus com o hino com ela. Ao erguermos as mãos, chama o hino. Nós vamos adorar a Deus. Vamos lá, crianças. Vamos lá, Ana. Ao erguermos as mãos pra adorar e chamarmos a Ti. Vamos lá! Calma aí. Caiu a pasta. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Tu és o meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Quem sabe louva o Senhor? Santo somente o Seu nome é. Erguemos as mãos e clamamos a Ti. Tu virás até nós, toda graça e favor. Erguemos as mãos e clamamos a Ti. Tu virás até nós, toda graça e favor. Ao erguermos as mãos, levante suas mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Deus és Tu, meu Senhor. Tu és o meu louvor, só Tu és, só Tu és. Aleluia. És Tu, sim, és Tu. Santo, Santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso. E forte. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós, toda graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamamos a Ti, Tu virás até nós, toda graça e favor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo somente o Seu nome é. Uma criança, Santo, Santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Só o nome de Jesus é santo, amém, crianças? Aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Obrigado, Ana. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora, crianças, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem ensaiou o hino que eu falei para vocês? Quem ensaiou? Quem sabe o hino? Quem lembra o hino? Olha só, eu pedi para vocês ensaiarem o hino. Volte um milagre, enfim. Vocês conhecem esse hino? Vocês conhecem esse hino ou não? Então vocês vão aprender quem não conhece, tá? Primeiro nós vamos cantar Quero Ver a Mão do Senhor. Se vocês conhecem, Quero Ver a Mão do Senhor. Nossa, crianças, vocês estão com sono, parece? Crianças, vamos lá. Vamos ficar em pé todo mundo. Assim, ó. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. Vamos lá, Túlio. É contigo. Vamos lá. Não se desespere, não se pegue assim, pois existe um Deus que quer cuidar de ti. Todo esse sofrer, logo vai ter fim. Deixa a sua vida, deixa a sua vida. Cristo diz eu falei para vocês que quem cantasse bem bonito poderia ganhar chocolate. Quem cantasse bem bonito ia ganhar um chocolate. Só que aí eu vou fazer melhor para vocês. Eu vou pagar acho que vai ter doce lá embaixo hoje. Um doce para quem cantar bem bonito. O doce que você quiser. Quem cantar bem bonito, o tio Aaron vai pagar um doce que tiver lá embaixo para vender hoje. Que hoje vai ter a cantina dos jovens para a tia Zena. E quem cantar bem bonito agora, eu vou dar um chocolate que vai estar lá embaixo. Amém? Vamos cantar esse hino. Crianças, quem trouxe o dízimo e a oferta, pegue neste momento para você ofertar para Jesus.
rapidinho, nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que as tias estendessem as mãos sobre as crianças neste momento. Crianças, nós acabamos de declarar que o milagre vai acontecer. Crianças, você que precisa de um milagre, seja na sua família, seja na sua escola, seja no teu dia a dia, creia que Deus vai te dar o teu milagre. Se você quer um milagre na vida do teu avô, na vida da tua avó, na vida do teu pai, na vida da tua mãe, creia que Jesus vai fazer um milagre. Diga, Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, faça um milagre em minha vida, na minha família, nos meus sonhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode um milagre, declare. Pode um milagre, enfim, acontecer. Forte. Quando você acreditar. A esperança. A esperança em ti. Jamais. Diga matar. Depende só. Se você crê. Se tu quiseres crer. Diga se quiseres. Se tu quiseres crer. Vire para o teu irmãozinho no teu lado. Diga assim para ele. Se tu quiseres crer. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Crianças, eu vi duas crianças aqui que eu gostei. Gostei muito. Uma é o Emanuel. O Emanuel, vem cá, Emanuel. Eu gostei muito dele, porque ele estava com a mãozinha levantada, adorando a Deus. Né, Emanuel? Hoje ele estava bem ali, ouvindo a palavra, o hino, né, Emanuel? Né? E o outro foi a... Seu nome? A Letícia. Vem aqui, Letícia. Os dois adoraram bem bonito esse ano. Vocês também. Todo mundo adorando a Deus bem bonito. Mas hoje eu escolhi o Miguel, o Emanuel e a Letícia. Eles adoraram a Deus assim como vocês. E hoje eu escolhi eles. Amanhã eu vou escolher vocês. Tá bom? Como eu prometi, eu vou dar um docinho para cada um. Vocês gostam de doce? Gosta? Você gosta, Letícia? Então eu vou dar um doce para cada um. Semana que vem nós vamos cantar outros hinos. Quem cantar bem bonito vai ganhar presente. Tá bom, crianças? Amém? Amém? Deus abençoe, Emanuel. Deus abençoe, Letícia. Dê um aplauso para os dois agora neste momento bem forte, bem gostoso. Amém, crianças? Crianças, pode sentar agora. Vamos sentar todo mundo. Vamos. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração bem rapidinho. Diga, Senhor Jesus, abençoa o culto que está sendo ministrado pelos professores. Em nome de Jesus, diga um amém bem forte. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Crianças, eu sei que alguns de vocês estão bem cansados. Eu sei porque vocês brincaram muito, eu também estou bem cansado. Eu brinquei com vocês que vocês estavam com sono, mas eu também estou bem cansadinho. Mas Jesus vai dar o ânimo para a gente. A Bíblia fala assim que tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E vocês vão vencer também, tá bom? Daqui a pouco vocês vão embora, vão descansar, acordar amanhã cedo para ir para a escola ou amanhã à tarde. Que Deus abençoe o dia de vocês, um bom culto, tá bom? Até semana que vem. Tchau, crianças! Gostaram das músicas? Você viu, Manu? Foi escolhida, a Letícia também. Aí domingo que vem tem que cantar bem bonito pro Thiago e escolher outras duas crianças, né? A paz do Senhor, crianças. Que lindo.
ele se achava melhor que Deus, ele não dava honra e glória para Deus. O rei Nabucodonosor, ele testemunhou que o Deus verdadeiro é grande e poderoso sobre tudo. Crianças, quem aqui conhece um Deus? Jesus, muito bem. E aí, crianças, o rei Nabucodonosor, ele testemunhou que o Deus vivo e verdadeiro era o grande e poderoso Deus. Só que antes de contar a história do rei Nabucodonosor, eu vou fazer umas perguntas. No nosso momento bíblico, eu quero saber aqui, ó, todo mundo com a mãozinha no joelho, na perna. E a tia Andressa vai me ajudar. Tia Andressa, me ajuda a olhar para ver quem ergueu a mão primeiro. Tá bom? Vamos lá. Quais eram os filhos de Adão? Ó, não fala já, você vai. 1, 2, já! Ó, Abel e o outro. Eu sei. Vai, Emanuel! Não lembra? É o Thomas. Eu sei o outro. Eu sei. Ó, vamos de novo. Não vale, não é muito mais. O Davi falou que um era cabelo. Vamos lá. Não, eu falei cabelo. Vamos lá. 1, já! A Esther. Mas qual que foi o outro? Abel e Caim. Muito bem, Esther. Faltou um. Eu sei. Caio, Abri e Sete. Isso, Caim, Abel e Sete. Muito bem. Essa resposta teve 3 crianças, né? Foi o Lucas, a Esther e o Davi. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem virou estátua de sal? Eu. 1, Olha aqui, ó. já! Você, de vermelho. Eu sei. Vai, Manu. Tá falando. Eu sei. Pode falar. Hã? Eu sei. Não foi o Ruth. Ele falou certo, agora tá com vergonha. Pode falar? Não. Não. A outra que você tinha falado. A mulher de quem? Lembra que você falou? Eu sei. Isso, a mulher de Ló. Muito bem. Agora outra pergunta. Não, eu tinha falado. porque você não falou. Outra pergunta. Com quem? Essa é muito difícil, hein? Com quem Ruth se casou? Já! Muito bem! Boas! Olha. Depois de quantos dias? Depois de quantos dias Jesus ressuscitou? Eu não falei já? Já! 3, muito bem,
3 homens que foram jogados na fornalha. 1, 2, já. Thomas. Muito bem, parabéns. Essa era muito difícil, né? Oi. Não, ele falou os 3. Muito bem. Agora eu vou fazer mais. Quem o profeta Samuel ungiu como rei? 1, já. Vai, Lucas. Muito bem. Isso, eu acho que os meninos estão ganhando, hein? Olha lá, tem mais uma perguntinha. Qual foi o rei mais rico? Ó, presta atenção, as meninas principalmente que estão perdendo. Qual foi o rei mais sábio e mais rico? Tem criança com a mão erguida. Todo mundo com a mão na perna. 1, 2, 3, já! Esther! Bem difícil. Ó, presta atenção. Como é o nome do cobrador de impostos que era baixinho e subiu em cima de uma árvore para ver Jesus? Já! Vai, Lucas. Não. Eu acho que as meninas ganhou, hein? A Esther respondeu 3. Agora eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia. Quem trouxe Bíblia aqui? Sabe o que eu vou fazer semana que vem? Eu vou trazer, semana que vem eu não estou de escala, mas na próxima aula que a tia estiver aqui, quantas crianças aqui não tem Bíblia? Levanta a mão. Não tem Bíblia. Na próxima vez que a tia vier, eu vou trazer uma Bíblia. Uma Bíblia nova, linda, que tem lá na loja onde eu trabalho. E aí eu vou fazer um monte de pergunta. Difícil. Não essas perguntas facinhas. E eu vou fazer um campeonato de perguntas. A criança que responder mais perguntas certo e não tiver a Bíblia, vai ganhar uma Bíblia, combinado? Então, vamos pedir para a mamãe, para o papai, para ler a Bíblia e explicar a Bíblia para a gente, combinado? Vamos
abrir as nossas Bíblias em Salmos. Salmos 90. Eu vou perguntar. Achou? 90. Uma. Você sabe? Deixa eu ver. Não? Eu sei. Pode ser. 90, o versículo 1. Davi vai ler pra gente, ó. Todo mundo prestando atenção. Oração de Moisés, homem de Deus, Senhor, tudo tem sido o nome refúgio antes de formares os montes e de começar a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Olha só que passagem linda que o Davi leu pra gente. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor Jesus, Ele cuida da gente de geração em geração. Olha só, Ele cuidou do povo de Israel, o povo dele lá no passado no deserto, abriu o mar vermelho e cuida de nós até hoje. Cuida dos nossos avós, dos nossos pais, de nós, vai cuidar dos nossos filhos. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, que Ele vai cuidar de geração em geração. Crianças, e esse cuidado, eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje, nós estivemos lá na cidade de Hortolândia, visitando uma moça que ela chama Zena Maria. E, gente, ela morava, sabe na onde? Ela morava na rua. Ela morava na rua, ela não tinha o que comer, ela não tinha ninguém para cuidar dela. A casa dela, sabe como que era? A cama dela era um tecido, um cobertor velho jogado no chão, e ela dormia ali naquele cobertor. Crianças, era muito triste. A gente às vezes levava as coisas para ela comer, e ela chorava, falando que ela queria uma casa e que ela queria alguma coisa para ela sonhar. E a gente começou a falar de Jesus para ela, começou a falar de Jesus, e sabe o que aconteceu com a Zena? Ela aceitou Jesus. Hoje a tia Fabiana não contou a história do menino que fumou um cigarro? E ela também fumava muitos cigarros. Ela bebia álcool, né? Bebia pinga, cerveja. E Jesus gosta disso? E essas coisas vai trazendo mal pra gente, não vai? Vai estragando a nossa saúde. E a Zena não tinha onde morar e não tinha o que comer. E ela falou assim pra gente, falou pra tia Andressa, pra mim, pra tia Gleice, que ela queria mudar de vida.
Aí nós conversamos com o nosso pastor e ele, juntamente com a tia Gleice, nós arrumamos uma clínica para ela se internar. E nessa clínica, as pessoas, elas vão ficando sem o cigarro, sem a bebida alcoólica que elas estavam acostumadas, e ela vai se libertando. E hoje nós estivemos lá, gente, mas ela tá apaixonada por Jesus. Ela só fala em Jesus. Jesus transformou a vida dela. E hoje, crianças, ela tá outra pessoa e ela tem uma cama quentinha para dormir. Sabe o que ela falou para mim hoje? Ela falou assim: o mais gostoso disso tudo é poder tomar banho. E quantas crianças aqui, a mãe tem que ficar mandando tomar banho, sai correndo, né? Então, agora Jesus já entrou na vida da Zena. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e a gente vai fazer uma oração pela vida da Zena, tudo bem? Todo mundo de olhinho fechado, repetindo o que a tia vai falar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida da Zena. Que o Senhor continue a obra que começou na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. E agora quem lembra o que fala o nosso versículo? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aleluia, muito bem. E crianças, quem aqui vai continuar orando pela vida da Zena? Amém. Glória a Deus. Agora eu vou chamar a tia Andressa. Crianças, todo mundo sentadinho, por favor. Silêncio. Lembra que a tia Fabiana falou no começo do culto? E a cobra também, que as crianças ficam conversando durante o culto, lembra? Vocês falaram que as crianças não conversam. Lembra disso? Tem um momento de tudo, isso mesmo, Tiago. Agora não é hora de conversar, não é verdade? Aí eu estava sentada ali atrás agora e o Kelson pediu para ele ler aqui na frente. Aí ele ficou de achar o Salmo 23. Achou, Kelson? Se você não achou, vem aqui que a tia acha para você e você lê, por favor. Hoje todas as crianças estão participando, o Manu, a Esther, Davi, o Lucas, todo mundo, né? Tá, então eu quero trabalhar um pouquinho e depois você lê um textinho pra mim, tá bom? Tá, ó, todo mundo prestando atenção no Kelson, tá? Pode ler, Kelson. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me traz descansar em paz. Ele leva tranquilo. Obrigada, Kelson. Agora quem quer ler o versículo 3 e 4? Davi já tinha achado bastante tempo. 23, o 3 e o 4. Você vai ler pra tia esse? Mas o homem de Davi disseram: nós já
estamos com medo de ficar aqui em Judá quando mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu. Obrigada, Davi. Quem vai ler o restinho pra tia? Certo? Não. Obrigada. Salmo 23, agora o 5 e o 6 pra tia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês prestaram atenção no que a gente leu no Salmo 23? Tá. O que quer dizer Lucas? Isso mesmo, que o Senhor não deixa que nada falte pra gente, que a gente não deve ter medo, é isso mesmo. A tia Maiara não estava contando de uma pessoa que morava nas ruas e que a gente conseguiu que ela saísse das ruas? Deus conseguiu que ela saísse das ruas, não é verdade? E aqui o que a tia queria perguntar para vocês? Quem aqui sabe evangelizar uma outra criança? Quem aqui já fez isso um dia? Já falou de Deus para outra criança? Então a Ana vai vir aqui contar para mim o que ela faz, Ana, quando você vai falar de Deus para alguém. Não? Quer falar? A Lívia? Vem, Lívia, falar para mim. O que você faz? O que você faz, Lívia, para falar de Deus para os seus outros amiguinhos ou para alguém da sua família? Deus ama ele. Deus ama eles? Isso mesmo. Vem, Stephanie. O que você fala para os seus amiguinhos? Eu falo para os amigos da escola que Jesus ama eles e Jesus não ama eles, mas eles não acreditam. Aí, eu fui ficar na casa de uma amiga minha, aí eu fui lá, né? Aí ela tinha uma sereia. Aí eu falei que a sereia não era de Deus. Aí eu falei, ela foi falar pra mãe dela que ela não quer mais sereia. E aí, a mãe dela não pegou a sereia? Deu embora? Ela vai entregar. Amém, isso mesmo. Davi, pode vir, Davi. O que você faz para falar de Deus para os seus amiguinhos? Todo dia que eu encontro uma pessoa que não conhece a Jesus, eu falo que Jesus ressuscitou na cruz por ela para tirar todos os pecados. Amém, isso mesmo. Mais alguém? O Tiago? Vem, Tiago. Depois é você. Fala bem bonito. O que você fala? Eu falo que Jesus para ela, eu falo que Jesus morreu na cruz, daí eles acreditaram, depois eles falaram comigo e aceitaram. Ó, o Tiago falou que toda vez que ele fala, agora os amigos dele acreditaram, já oram com ele. Vem, Manu. Depois é você, tá? Agora é o Manu, depois você, que ele ergueu a mão primeiro. Fala bem bonito, Manu. Como que você fala de Deus para os seus amiguinhos? Olha que lindo que o Manu fala. Que Jesus morreu. Morreu onde? Na cruz do? Amém, Manu. Parabéns. Agora você. Vem falar pra tia. Quer vir aqui?
Pode vir aqui. Tem que ficar em silêncio que a tia vai chamar. Hoje é dia de vocês contarem o que vocês fazem para evangelizar as pessoas. Pode falar, Beth? Pode orar. Eles oram todos os dias. Amém. Sabe o que ela faz? Ela leva uma Bíblia para ler com os amiguinhos dela. Olha, amém. Você viu? E os amiguinhos dela gostam, né? E é a Bíblia da mãe dela, o Thomas. Vem, Thomas. Pode ficar, Stephanie. Conta pra ti. Que Jesus criou eles e que... Amém, é isso mesmo, Thomas. A Belinha, vem, Belinha. Hoje ela vai ser a última. Ah, depois o Kelson que já estava aqui, aí o Kelson é o último hoje, tá? Vem aqui, amor. Vou falar pra ti. O que você faz para falar de Jesus para os seus amiguinhos? É para eles não brigarem mais e não fazer bagunça. Para eles não brigarem mais e não fazerem bagunça? Isso mesmo, pode descer lá. Vem, Kelson. Todo mundo em silêncio, porque lembra que vocês disseram que as crianças não conversam no culto. Lembra? A cobra não gosta que faz barulho, vocês viram? Ela falou que ia ficar olhando para ver quem ia fazer barulho. Isso mesmo. Todo mundo aqui então já falou de Jesus para algum amiguinho? Já? E os amiguinhos que não pode vir no culto e fazer bagunça, ele diz. Aprendeu? Né, Stephanie? Todo mundo aqui sabe falar de Jesus para outro amiguinho? Vocês têm vergonha de falar de Jesus para outro amiguinho? Não pode ter vergonha do Evangelho. Isso mesmo, vocês foram chamados por Deus para falar de Jesus para as outras crianças que não vêm na igreja. Vocês estão falando para pessoas que não vêm na igreja ainda? E vocês estão convidando crianças para vir? Sim. Mas como que hoje não tem nenhum visitante aqui, gente? Né? Vocês têm que convidar e chamar para vir no domingo, para a gente ficar todo mundo junto. Isso mesmo. Pode falar, Thomas. Isso, vocês têm que chamar os seus amigos para virem para o culto. Vocês têm que falar que Jesus ama eles. Visitante é aquela criança que nunca veio. Se já veio uma, 2 vezes, não é mais visitante, né, Stephanie? Igual você falou, né? Então, assim, que essa semana vocês cheguem na escola, vocês cheguem na sua casa e falem de Jesus para aquela pessoa que não conhece. Pode ser o seu pai, a sua mãe, a sua avó, qualquer pessoa, o seu amiguinho, para que eles venham a ficar aqui com a gente e venham a conhecer Jesus, não é verdade? Amém? Todo mundo vai falar e vai chamar um amiguinho para vir aqui no domingo? Então, domingo eu quero ver quantos visitantes nós vamos ter aqui. Vocês não lembram que quem traz visitante ainda ganha lembrancinha? Sim. Então, vocês têm que chamar. Hoje só tem pessoas daqui. Traz 4 de uma vez, traz 5, 6. Pode trazer 1000. Que cabe. Então a tia quer ver. Domingo a tia vai contar quantos visitantes tem aqui. Tá bom? Agora todo mundo em silêncio que a tia Fabiana vai falar. Crianças, agora a gente vai encerrar o nosso culto, tá? Eu quero perguntar aqui, quem aqui nessa noite ouviu a voz de Deus falando com você?
Letícia, escolhi só uma criança. Letícia, você pode dizer para mim o que Deus falou com você essa noite? Oi? A Letícia disse que Deus falou para ela vencer a tentação, não é isso, Letícia? Glória a Deus. Quem aqui quer vencer a tentação? Amém. Que nós tenhamos uma semana abençoada. Você vai ficar em pé agora. E onde você está? Fique em pé. Tem gente que está com preguiça, né? Então vamos declarar o amor de Deus para descansar, porque o amor de Deus é tão... Lá no alto, ó. Eu tô quase encostando no teto, ó. Tão que Ele me cobre pela direita. Lá, ó. Ai, quase lá na parede. Ele me cobre pela esquerda. Ele me cobre por cima. Ele me cobre por baixo. Ele me cobre pela frente. Ele me cobre lá atrás. Agora você vai declarar de novo bem bonito, porque o amor de Deus é tão grande. Amém? Agora coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por este culto nesta noite, pela tua palavra que é verdadeira. Obrigada por falar comigo. Que esta semana eu consiga vencer toda a tentação, porque a minha vitória está no Senhor, o teu Espírito Santo. Eu creio, me ajudará durante todos os dias e em cada situação, e que é da minha vida eu possa produzir muitas pérolas para o Senhor. Em nome de Jesus.